talking about the earthquake, and everything is still good. We're hearing that on the back end that things are proceeding well. No major issues or hiccups because of that. Everything going well. The savvy viewers out there will notice the clocks in motion, 2 clocks actually. The countdown clock there behind Daryl and Moo is at 4 minus and holding. Excuse me, at T minus 4 minutes and holding. But the clock on your screen now is the L clock, and that is continuing to count down towards that 7:50 a.m. liftoff time. Yeah, that's exactly right, Josh. As we talked earlier, the L time is the real-time clock that continues to count down to 0. At T minus 4 and counting, the 2 clocks, the T clock and the L clock, will sync up as the team continues to work their operational sequence events and the procedure. So the team is very focused this morning. As you already mentioned, the earthquake that was brought up, the team has assessed that and looked at it, and they're doing a great job and getting us to 0 this morning. So we mentioned the U.S. Space Force as one of the 5 teams earlier, and next up we have the NASA Launch Services Program team responsible for managing the launch, and we're going to hear a poll here from the NASA Launch Manager himself, Omar Baez. He's going to poll his team for their readiness to be able to report out in just a few minutes. So he's very punctual, so this should be coming right on time here in just a few seconds. Let's listen in now. Dessa vez momento histórico para exploração. This is the NLM on the NLM net. Currently working, no A NASA issues se on range prepara, with the estamos launch aí nos vehicle. últimos momentos, Weather nos is últimos green, minutos, 10% chance of antes do lançamento violation, do foguete Atlas 5, and vai levar there's a o law rover of the entire Perseverance window. até Marte. The spacecraft that Nós já experienced temos some imagens do Cabo earthquake Canaveral, activity at their control center in Pasadena, but appears to be ready to também proceed. o centro de And controle with that, de I lançamento would like to poll the da team NASA. Está for localizado final na launch cidade poll de and Pasadena. Essas spacecraft são imagens do centro de configuration. controle. NASA CE. NASA CEs go. SMA. Por enquanto, temos todos os sinais, todos os SMD is go. fatores NASA em Mission verde, Manager. ou seja, a gente deve ter Mission o Manager is lançamento go. acontecendo no LSP. horário previsto, LSP is go. Copy. às 10 para as 9 da manhã, no horário de Brasília. Portanto, All estamos right, aí so a we heard pouco NASA team mais is ready de to 12 proceed. minutos He even do horário mentioned de the weather lançamento. in there, which is great, only a 10% chance of violation. Again, a big As thank you to condições Jessica Williams climáticas. of the U.S. Space Force 45th Space Wing. I like the fact that we're working no issues this morning into this count. That's an important part that Omar brought up. And the team, you know, one thing you need to understand about the NLM is it's a combined NASA team of spacecraft and engineering. So hearing all those goes is good this morning. Yep, and we're going to keep moving because we got a lot to do still. We're going to throw it back out to you, Daryl. E aí as condições climáticas, como eu estava dizendo, são absolutamente favoráveis lá na Flórida, no Cabo Canaveral. We are about to hear from workers at centers in California and Florida who took every Enormes imaginable expectativas precaution envolvidas while managing to get nesse this live work lançamento done. e muita história, né, que foi descrita até chegarmos a esse ponto. When I saw the country shutting down, I thought for sure there is no way we're going to be able to continue this. E aí, na verdade, assim, o que chama muita atenção nessa história, nesse lançamento, é que esse é o 5º rover que a NASA vai enviar para Marte. O rover Perseverance é, até agora, o equipamento mais sofisticado já criado pela Agência Espacial Norte-Americana a ser enviado para fora do nosso planeta. Tem várias coisas interessantes, né? O nome Perseverance foi escolhido, talvez você se lembre, depois de um concurso nacional que foi feito pela NASA. E o nome foi criado por um estudante secundarista de uma escola na Virgínia. E ele sugeriu esse nome no concurso, Perseverance, que é perseverança, né? E escreveu que a sonda, que o rover, na verdade, representa a perseverança não de uma nação, mas da humanidade, que certamente vai encontrar problemas nessa missão, mas que também, com certeza, vai ser capaz de vencer esses problemas, porque somos, nas palavras desse estudante, somos uma espécie de exploradores. Interessante, né? Chama a atenção que tenha sido um estudante secundarista chamado Alex Matcher. Ele estuda lá na escola Lake Braddock, que fica na cidade de Burke, na Virgínia, e foi ele quem escreveu esse ensaio que acabou vencendo o concurso e dando nome ao rover.
Antes do Perseverance, a NASA já havia enviado a Marte o rover Sojourner, que era um rover relativamente simples quando comparado com esse que nós estamos prestes a testemunhar o lançamento. O Sojourner tinha mais ou menos o tamanho de um micro-ondas. Ele foi lançado em 1997. Faz bastante tempo, foi o primeiro rover. Depois dele nós tivemos o lançamento do Spirit e do Opportunity. Esses já eram maiorzinhos, né? Eles tinham mais ou menos o tamanho de um carrinho de golfe, aqueles carrinhos de golfe. Foram lançados, eles pousaram em Marte em 2004. E aí depois nós tivemos o Curiosity, que talvez tenha sido o que ficou mais famoso, que pousou em Marte em 2012. O Curiosity, que foi, na época, o principal rover já criado pela NASA, ele pousou numa cratera de Marte chamada Gale. E essa cratera depois descobriu-se, né, que abrigava um lago lá em Marte, alguns bilhões de anos atrás. E aí o Curiosity foi responsável por algumas das principais pesquisas já feitas sobre o ambiente marciano. Muito do que se sabe do planeta vermelho hoje se deve ao Curiosity. Alexander Mather, who goes to Lake Braddock Element Secondary School in Burke, Virginia, submitted the winning essay to name our rover Perseverance. Yeah, they've got a great view. I've seen it from up there. They've got the VAB in the background, as you can see there. So cool. It's such a beautiful setup for this. E nós temos imagens do Alexander Mather, que é o estudante que deu o nome para o rover Perseverance. Foi esse estudante, esse garoto, que acabou sendo responsável pela escolha do nome Perseverance para o rover. Ele está aí numa posição privilegiada, assistindo, né, o lançamento, esperando o lançamento. Foi ele que escolheu o nome do rover que está prestes a ser lançado em direção a Marte. Estudante secundarista Alexander Mather. Mas continuando a história dos rovers, estava falando do rover Curiosity, que foi um dos principais feitos da NASA até agora na exploração do planeta vermelho. Muito do que se sabe do planeta vermelho hoje se deve ao trabalho do rover Curiosity. Curiosity que pousou lá em Marte em 2012. E a ideia da NASA com o Perseverance agora é realmente dar um step adiante, né? Dar um passo adiante nessa pesquisa para o planeta Marte. O Perseverance deve pousar na cratera G0, que é uma cratera que tem 45 quilômetros de diâmetro, que fica próxima ao Equador marciano. Na verdade, ele fica numa planície, essa cratera fica numa planície chamada Isidis. Os cientistas acreditam que há cerca de 3 ou 4 bilhões de anos atrás havia um rio que corria nessa região lá de Marte e alimentava essa cratera, formando um enorme lago. A estimativa é que esse lago fosse mais ou menos do tamanho do Lake Tahoe, do Lago Tahoe, que é um lago bastante grande que fica nos Estados Unidos. Os cientistas comparam o tamanho desse possível lago marciano com o tamanho do Lago Tahoe. E é nessa região que o Perseverance deve pousar no ano que vem, no dia 18 de fevereiro, ou seja, numa viagem de mais de 6 meses entre a Terra e Marte. Nós temos aí imagens do foguete Atlas V, que vai levar o rover Perseverance. Agora nós temos pouco mais de 3 minutos, pouco mais de 5 minutos até o lançamento. Todos os sistemas estão em verde, então, portanto, devemos ter mesmo o lançamento às 8h50
pelo horário de Brasília, ou seja, pouco mais de 4 minutos aí para o lançamento. Yeah, we're going to listen into that. The fifth team, the one we haven't mentioned yet, is the Department of Energy, who is Ainda falando do rover MMRTG, the power source. Perseverance, que vai chegar a Marte em fevereiro do ano que vem, ele é considerado uma peça de tecnologia impressionante, porque ele tem sistemas inéditos a bordo. Por exemplo, ele tem inúmeras câmeras, vai ser o rover com o maior número de câmeras, são nada menos do que 19 câmeras acopladas ao Perseverance. E aí os cientistas esperam que essas câmeras nos deem a oportunidade de testemunhar não apenas a chegada ao planeta vermelho, mas também enormes detalhes do ambiente que o Perseverance vai encontrar por lá. São todas câmeras de alta definição e elas estão acopladas tanto ao corpo do rover, mas também nós teremos câmeras que vão estar ligadas ao Ingenuity. O Ingenuity, para quem não acompanhou essa história dessa missão, é um outro experimento que vai ser conduzido pela NASA nessa missão, que é um helicóptero, um tipo de um helicóptero. O Ingenuity pretende ser o primeiro veículo alado, a primeira aeronave a flutuar pela atmosfera marciana, ou seja, ao mesmo tempo que eles vão fazer pousar o rover Perseverance, ele será acompanhado do helicóptero Ingenuity, que vai voar por Marte. E o Ingenuity, por si só, também é um enorme feito tecnológico, porque existe uma enorme dificuldade para você fazer flutuar um veículo na atmosfera marciana. E o Ingenuity, que é um pequeno helicóptero feito de fibras de carbono, basicamente, tem mais ou menos 1,2 metros de comprimento e rotores que precisam girar até 8 vezes mais rapidamente do que os rotores de um helicóptero aqui na Terra, por conta das condições climáticas de Marte. Agora entramos nos minutos finais antes do lançamento, a expectativa evidentemente cresce lá na Flórida e também ao redor do planeta. Por volta de 30 segundos, toda a operação passa a ser autônoma. Is ready to lift off and perform this mission. SCS count started. 1:15. Produce CCS for launch. Roger. 1:10. Então, temos aí 1 minuto e meio até o lançamento. Todos os sistemas estão em verde. Rock, report range status. Range green. That's good to hear, Joshua, right that means there. Public safety there is accounted for, the FCS system. There you see on your screen a beautiful shot. The skies look great. There is little wind happening. You'll be able to see Vocês more of podem the ver venting. If there were o wind, clima the lá trail no of cabo that venting. parafuleiro está ótimo, né? Não devemos ter problemas climáticos nesse lançamento. Agora tem menos de 1 minuto para o lançamento. Flight pressure into the tanks, and as we just heard, they're stable at step 3, which means the tanks are ready to go. And here at about 5 seconds, o combustível já está todo, o foguete já está todo abastecido, chegando agora nos momentos finais antes do lançamento. Agora temos já o sinal verde da direção de voo do lançamento. 8, 7, 6, 5, 4. Engine ignition. 2, 1, 0. Liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet. Agora vamos à contagem final. And Atlas TU has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight, the RD-180 is throttling down as expected. Engine response looks good. And Mach 1, Atlas 5 is now supersonic.
Aí temos, portanto, o lançamento, a partida do foguete Atlas 5 rumo a Marte. Uma viagem de mais de 6 meses, levando a bordo o rover Perseverance e também o pequeno helicóptero Ingenuity. Essa jornada que é uma das jornadas mais empolgantes da história da exploração espacial. A esperança dos cientistas e de todos os técnicos, de todos os envolvidos nessa missão, é que o rover Perseverance seja a primeira e a mais importante etapa para uma futura exploração e talvez colonização humana em Marte. And we have burnout on all 4 SRBs. Burnout pressure signatures look good. Standing by for SRB jettison shortly. Vocês podem ver aí já o foguete Atlas 5 já alcançando 2.800 km de velocidade de deslocamento, ou seja, já superando a marca, já superando a barreira do som, já deixou para trás a barreira do som. Good indication of SRB jettison of all 4 SRBs. And the vehicle has gone to closed loop guidance. Vehicle body rates are responding normally at this time. Todos os sistemas estão respondendo normalmente. Até o momento ainda de... Sempre é um momento de grande expectativa, né? Nessa partida, nesses momentos iniciais do voo, eles são críticos. And coming up on 2.5 minutes into flight, the RD-180 is throttled down slightly as expected. Engine response continues to look good. At this time, the vehicle is 50 miles in altitude, 85 miles downrange, traveling at 6,000 miles per hour. Aí, quando já temos 2 minutos e 20 de voo, And the Centaur reaction control system is now pressurizing to flight mais levels. de 5.400 km de velocidade de deslocamento, 150 km de altitude, 160 praticamente. Todos os sistemas, a NASA reporta que todos os sistemas estão normais. And just past 3 minutes into flight, the RD-180 is now throttling to maintain a constant 2.5 G acceleration limit for payload fairing jettison. Engine response and vehicle acceleration look good. Agora já chegando a 3 minutos de voo, todos os sistemas continuam respondendo normalmente. Como vocês podem ver, já ultrapassando mais de 7.300 km de velocidade de deslocamento, mais de 200 km. E aí já imagens a bordo do Atlas 5. A gente já vê a curvatura ali do nosso planeta, essa imagem que é sempre impressionante. Engine response continues to look good. É ali um fragmento da carenagem sendo dispensado, mas é uma operação normal, é um estágio normal. Já 9.000, quase 10.000 quilômetros de velocidade de deslocamento. Agora a gente está chegando naquele momento que os técnicos chamam de MECO. MECO is the call for booster engine. And we have BECO, booster engine cutoff, standing by for stage separation. O primeiro estágio, portanto, agora vai ser separado, é o momento que eles chamam de MECO, separação do primeiro estágio do foguete. Aqui a gente vai ver a imagem da separação do estágio número 1. Chamber pressures are stable. Aí essa é uma imagem do propulsor do segundo estágio, aí o momento em que o primeiro estágio se descola, se desconecta do foguete. A partir desse momento é o segundo estágio que vai ser o responsável pela propulsão do foguete Atlas 5 em direção a Marte. Percebam ali se reposicionando. Let us know what's happening with the rocket, but right there, a beautiful liftoff. Fun to feel that rumble in the building here as we proceed towards orbit and then towards Mars destination. Vocês percebem, temos 5 minutos desde o lançamento, já temos aí a imagem do segundo estágio
cleared the tower in roughly 5 seconds. Josh, you and I worked the InSight mission, and if you recall, that mission on the West Coast took about 17 seconds to get past the tower. Aí, já alcançando 14 mil quilômetros, praticamente, de velocidade de deslocamento, a mais ou menos 400 quilômetros já de altitude em relação à superfície da Terra. And we're getting ready to come up on a main engine start for that first burn that Jesse was talking about. Yeah, so recapping this countdown to Mars, the stations began to be filled up this morning just after midnight. Preparations, fuelings, powering up all the way through that liftoff that happened. E também it wasn't precisely da história impressionante que envolve esse rover que está sendo levado a Marte nesse momento. O Perseverance vai conduzir vários experimentos na superfície marciana. Um dos mais interessantes, ele vai tentar transformar os gases que estão dispersos na região da superfície de Marte, principalmente o gás carbônico. Ele vai tentar transformar esse gás carbônico em oxigênio. Ele carrega equipamentos que vão tentar fazer essa transformação. Teoricamente, esse oxigênio deve servir tanto para sustentar vidas na superfície do planeta. Se isso for bem sucedido, ficará provado que será possível criar oxigênio a partir da atmosfera marciana. Esse oxigênio pode ser usado no futuro para sustentar uma possível colônia de humanos e também para, claro, tornar possível o uso de motores a propulsão partindo de Marte. Aí nós temos aí agora uma animação que mostra um esquema de como o foguete Atlas V está nesse momento se deslocando. Agora já não são imagens ao vivo, evidentemente aí temos uma animação que mostra o propulsor do segundo estágio em funcionamento. Essa é uma viagem de mais de 6 meses em direção a Marte. Mas como eu dizia, do rover Perseverance, ele vai, uma das suas missões é tentar transformar parte dos gases encontrados em Marte em oxigênio. Ele também vai conduzir inúmeras pesquisas envolvendo coleta de material do solo marciano. E a NASA, trabalhando junto com a Agência Europeia Espacial, a NASA e a Agência Europeia estão trabalhando muito proximamente, porque eles já estão organizando uma missão de, digamos, resgate, não do rover Perseverance, mas das amostras de rochas que o Perseverance vai coletar lá na cratera G0 em Marte. A expectativa é que em 2026 nós tenhamos o lançamento dessa missão que vai resgatar essas amostras de rochas que o rover Perseverance vai coletar no solo marciano. E é uma operação absolutamente complexa. Eles vão ter que lançar um foguete saindo da Terra e provavelmente um foguete saindo da Lua para chegar a Marte. E aí o foguete que sai da Terra, ele vai recuperar essas rochas, essas amostras de rocha, e terá de, portanto, decolar do solo marciano. Ou seja, algo que nunca foi feito, né? Você vai ter que levar um foguete até lá, fazer com que ele decole de lá, depois de recolher as amostras de rochas que o Perseverance vai ter coletado. E aí ele vai ser, esse módulo marciano vai se acoplar a um novo foguete que vai estar orbitando o planeta para aí finalmente esse novo foguete voltar à Terra com essas amostras rochosas. A expectativa é que ele pouse no deserto de Utah, que é o estado norte-americano de Utah. Deve pousar por lá, provavelmente ainda no ano de 2026 ou no ano de 2027.
but this is the launch period every 26 months or so, as we Lembrando talked que as about, that viagens makes entre a the most Terra sense e because Marte you require the least precisam amount of energy obedecer to get to Mars, because it takes a lot to uma get there. janela Obviously, que like só the Atlas acontece a cada 541 6 is a meses, workhorse. que é quando os planetas estão melhor alinhados, e aí a viagem se torna possível. Isso só acontece a cada 6 meses. Aliás, essa é uma explicação do porquê essa data, esse mês de julho, testemunhou 3 missões sendo lançadas em direção a Marte. A primeira missão foi lançada pelos Emirados Árabes Unidos, que enviou a sonda Hope, que vai estudar a atmosfera marciana. Nós tivemos também a China enviando a Tianwen-1 na semana passada. A Tianwen-1 também vai explorar a atmosfera marciana, mas também carrega um rover. E hoje nós temos aí aquela que é a missão mais ambiciosa dessas 3, que é a missão norte-americana, que leva o rover Perseverance e também também o pequeno helicóptero Ingenuity. A razão para termos tido todas essas missões acontecendo é justamente porque nós estamos nessa janela, né? Se não houvesse esses lançamentos nesse momento, teríamos que esperar mais 6 meses para uma nova janela de alinhamento entre os we will perform some maneuvers to kind of roll Mars Perseverance and the Centaur and coast during that time, basically setting itself up looking at the sun and away from the sun to control the thermal environments that are on Mars 2020 during this coast period. That coast period will allow us to coast around into the position falando um pouquinho mais do Perseverance, Perseverance realmente é uma obra de tecnologia impressionante, porque ele é completamente autônomo, ele carrega um novo sistema de navegação que vai ser crucial para uma possível instalação de uma colônia na superfície de Marte, de uma colônia humana. E ele também é um rover movido a energia nuclear, na verdade, que gera energia para o Perseverance, é um reator nuclear alimentado a plutônio e tem capacidade de manter o rover em funcionamento por 14 anos. While we wait for that second burn, hang in there with us because we got a lot of exciting coverage to go. We're going to welcome in one of our launch guests, Dr. Derek Muller. He is the creator and host of the popular science education channel on YouTube called Veritasium. He also holds a doctorate in physics education, so he's really smart. And that's why you saw us kind of having some fun, because Derek was here on set. We're just having a good time. Nesse momento, o que a gente vê aí é uma animação, né, do foguete Atlas. Não são imagens ao vivo, evidentemente. Os técnicos da NASA estão, na verdade, aguardando nesse momento o acionamento dos motores do segundo estágio. Nesse momento, o foguete passa por um procedimento de reposicionamento. Essa é uma animação que a gente está vendo nesse momento. The engineering that goes into making something that's that powerful and yet that controlled, and to witness that is phenomenal, and then to feel the rumble of all that sound as it hits you, I found it an incredibly emotional experience. It's almost unbelievable to see it taking off. It's very surreal, that's for sure. Nice. What excites you the most about the Perseverance? Aí estão dizendo que realmente testemunhar isso é quase surreal, porque é tanto poder, tanto poder de propulsão e ao mesmo tempo esse poder precisa ser controlado, né? E evidentemente testemunhar isso é fatos, nas palavras deles, quase surreal. Mas ainda falando um pouquinho mais sobre o Perseverance, que vai chegar à superfície de Marte em fevereiro do ano que vem. O Perseverance, além das câmeras, a gente já falou das câmeras, é o rover com o maior número de câmeras já produzido. Ele também vai ter a missão de produzir oxigênio a partir da atmosfera de Marte. E ele vai, diferentemente do que aconteceu ou que acontecia
com os rovers anteriores, o Perseverance não vai coletar material em forma de pó, porque, por exemplo, o rover anterior, o rover Curiosity, o que ele faz? Ele tritura rochas. E aí ele, dentro dele mesmo, tem lá instrumentos de análise dessas rochas para determinar que tipo de composição nós encontramos no solo marciano. O Perseverance não vai fazer isso, ele vai, na verdade, recortar fragmentos maiores de rocha, são fragmentos que giram em torno de um pedaço de giz, ou seja, não são grandes, mas ele não vai pulverizar esse material. E a ideia é que a missão em 2026, uma nova missão em 2026, vai recolher esse material para que esse material possa ser trazido de volta à Terra, e aqui com equipamentos mais sofisticados, alguns equipamentos inclusive que a própria NASA diz que ainda nem existem, mas que eles esperam que até 2026 já existam. Esses equipamentos vão ser capazes de fazer uma análise muito mais aprofundada desse material coletado na superfície de Marte. A principal missão do rover Perseverance é tentar descobrir evidências de vida microbiológica em Marte, ou seja, saber se, de uma vez por todas, se o planeta vermelho, num passado muito distante, foi capaz de sustentar vida. Estamos falando de alguns bilhões de anos, né? Existem já muitas evidências de que sim, de que o planeta vermelho sustentou vida há alguns bilhões de anos atrás. Essa região em que o rover vai pousar é uma região especialmente interessante nesse sentido, porque acredita-se que a cratera Jezero tenha sido uma espécie de oásis lá em Marte, alguns bilhões de anos atrás, e, portanto, um local muito cheio de vida. E aí tem também uma pergunta que sempre se faz, né? Por que a Terra e Marte, que tem basicamente a mesma origem do ponto de vista de composição química, por que os dois planetas seguiram até agora destinos tão diferentes, né? Marte se transformou num deserto gelado e a Terra ainda é um planeta com capacidade de sustentar a vida. Essa é uma das perguntas que o rover Perseverance vai tentar trazer informações, vai tentar trazer novos dados para, quem sabe, nós temos uma compreensão melhor dos destinos tão distintos desses dois planetas que, por outro lado, tem muitas coincidências na sua formação. Now that Perseverance is off the launch pad, what are its next steps? Yeah, well, we're almost on the path to Mars, if you will. The launch vehicle has done great so far. Our partners at ULA are just fantastic, and we're very happy to be working with them and for them to give us this boost so far. E aí nós temos a fala do diretor do laboratório de propulsão da NASA, que é um dos principais laboratórios envolvidos nessa operação toda, e ele explica que nesse momento o time de controle está esperando o reposicionamento do planeta, do foguete, para efetivamente começar a viagem mesmo até Marte, né? Por enquanto, o Atlas V apenas conseguiu sair da atmosfera, está no momento de reposicionamento para o acionamento dos propulsores do segundo estágio. But before we get to that, let's learn more about the science on board this rover. E ele explica justamente isso, que o time todo está, portanto, na expectativa do acionamento do segundo estágio, que é o propulsor que vai finalmente levar o conjunto, o Atlas V e o rover Perseverance até Marte. Is joining us now to explain, and he is here with us. Yeah, well, you know, sometimes here at the. That's all right. Well, that's all right. It's a Britney Spears style mic, you know. So I don't know if you're. That'll work fine. We can hear you. Yeah. Thanks for making the adjustment there. So, Jeff, this is an incredible piece of technology here. This MOXIE, right? So tell us, what is it, and why is it important? Well, MOXIE stands for Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment.
Nesse momento, ele está explicando justamente aquilo sobre o que a gente já conversou, o sistema MOXIE, que é o sistema que vai tentar transformar uma parte dos gases que estão dispersos lá em Marte em oxigênio. Esse sistema que está a bordo do rover Perseverance se chama MOXIE, e vai tentar fazer esse efeito, né, que é criar oxigênio capaz de, quem sabe, sustentar a vida lá no planeta vermelho e também até tornar possível propulsão. Afinal de contas, é necessária a presença de oxigênio para que nós tenhamos propulsão, pelo menos propulsão do jeito que a gente entende hoje. A questão é que, se for possível produzir oxigênio em Marte, isso vai significar que a gente não vai precisar deslocar oxigênio da Terra para Marte, né? O que seria uma operação muito complicada, né? Então, essa é uma das partes centrais dessa operação. O MOXIE, vocês veem aí uma pequena animação mostrando esquematicamente esse sistema, o MOXIE. Portanto, é uma das tecnologias mais incríveis colocadas a bordo do rover Perseverance. Aí a gente tem algumas imagens do módulo mesmo, MOXIE. Imagens do Perseverance, né? Que vai ter essa missão impressionante de tentar criar oxigênio lá no planeta vermelho. Then the rubber really hits the road in terms of the engineering, and that's where the teams of engineers come into play, and they develop clever solutions to implement the process that's been developed in the lab and package it for spaceflight. So MOXIE faced a Além lot do of MOXIE, que é esse módulo que vai criar oxigênio, né, na superfície de Marte, outros sistemas a bordo do Perseverance chamam muita atenção, principalmente instrumentos de análise, né? Um dos principais é um outro sistema chamado MEDA, MEDA, que é um instrumento que é considerado fundamental também para uma exploração futura, porque ele vai coletar informações sobre o clima da região onde o Perseverance vai pousar, mas também da poeira, da composição do solo da superfície de Marte. And they built the compressor. What it does is acquire the carbon dioxide from the Mars atmosphere and push it into the electrolysis system. A company called Ceramatech, a team led by a guy named Voltando a falar do MOXIE, ele é realmente muito interessante porque ele vai capturar o CO2, que é muito presente na atmosfera marciana, e por um processo de eletrólise, ele vai produzir oxigênio a partir desse processo lá na atmosfera, lá na superfície de Marte. And those oxygen ions are neutralized, and then they recombine. An O and an O becomes O2, and so we get pure oxygen out of the system. That's fantastic. A expectativa é justamente essa, né, que nós tenhamos a capacidade de transformar, por meio desse processo de eletrólise, o CO2 em oxigênio, oxigênio puro. That's right. Yeah, the SOx part was actually self-sterilizing. It was hot enough so it cleaned itself. But there's a part, the O2 sensors, that needed vapor hydrogen peroxide sterilization. So it's the first time we used hydrogen peroxide on flight hardware. Oh, that's awesome. Yeah. Yeah. So you can say thank you. Thank you. Thank you. No, thank you. A gente continua vendo aí a animação que mostra o processo de reposicionamento do foguete Atlas se preparando para o acionamento do segundo estágio do propulsor, que finalmente vai, digamos assim, dar a continuidade, fazer a viagem de fato até Marte. And so some of the answers that you're looking for, which one are you personally looking most forward to? Yeah, I'm personally looking forward to seeing signs of life where no one will argue that it has a biotic source.
it's very easy to say, oh, this chemistry could have happened from natural reasons, but I want to see a smoking gun. It would be awesome to see that. Now, that's not exactly easy, right? No, not Durante at essa all. entrevista que a gente acompanha aí, a técnica da NASA explicando que, na verdade, a principal missão do Perseverance é conseguir evidências irrefutáveis da existência de vida no planeta vermelho. Claro que a gente está falando de vida de alguns bilhões de anos atrás, mas a expectativa é que eles consigam encontrar evidências irrefutáveis de que Marte já tenha sustentado algum tipo de vida, alguns bilhões de anos atrás. Então, nesse sentido, essa viagem é até um olhar para o passado, né? Um olhar para o passado do planeta vermelho. It has vents underneath that have a heat source, so there's a source of energy for possible life. Europa, a moon. Yes, the moon. Yeah. E há uma expectativa também de saber se é possível, de alguma maneira, criar energia suficiente na superfície de Marte, quem sabe para até sustentar a vida. Lembrando que existe todo esse sonho, inclusive muito propalado pelo bilionário Elon Musk, de se criar uma colônia de humanos em Marte antes do ano 2050. Não é um objetivo dos mais simples, né? A gente precisa lembrar que o próprio voo de resgate das amostras do Perseverance está programado para o ano de 2026, portanto daqui a 6 anos, isso para fazer o resgate dessas amostras. Então, quer dizer, 2050 para a criação de uma colônia humana em Marte parece um tempo relativamente curto. And apparently it is right to scale as you take a shot of it there. That's a beautiful rover. Well, it is. Thanks for describing all that to us, Mo. We really appreciate the time for you describing that. All right, back in the show now. We go moving forward. Of course, this is the countdown as we go up. Funções do rover Perseverance que a gente estava falando aqui a respeito, principalmente esses instrumentos que vão ser os instrumentos usados para coletar amostras do solo marciano e também para coletar dados sobre temperatura, clima, dinâmica da região onde ele vai pousar, que é a cratera G0, que, como a gente disse, deve ter sido um tipo de oásis no passado marciano. Enfim, nós já temos aí 27 minutos desde o lançamento e os técnicos continuam na expectativa do alinhamento final do foguete Atlas 5 para que nós tenhamos o acionamento do segundo estágio. Katie, can you tell us why we're heading to Jezero Crater? Thanks, Raquel. There are many reasons why scientists are so excited to send Perseverance to Jezero Crater, and why we think that Jezero Crater is an ideal place to begin a Mars sample return campaign. At Jezero, we think that Perseverance can assemble a diverse set of samples that will help us resolve some of the most important questions about life beyond Earth and the evolution of planets over time. Aí nós temos entrevista dessa técnica da NASA, que é Stack Morgan, que está explicando justamente por que a cratera G0 foi a cratera escolhida pela NASA para que o Perseverance pousasse. E ela explica que é justamente pelos motivos que a gente vem falando aqui, né? A cratera G0, a NASA entende que tenha sido no passado um lago, um enorme lago, que fica ao norte do Equador marciano, numa planície chamada Initia. E eles acreditam que essa região tenha sido uma região ideal para sustentar a vida. Aí nós temos uma animação de como deve ter sido esse lago. Vocês percebem que eles imaginam que ali houvesse um rio que sustentava esse lago. Hoje nós temos apenas uma cratera, e aí essa região é uma região que tem muitos sedimentos e ela representa uma oportunidade enorme para explorar várias dessas questões fundamentais sobre a capacidade de Marte sustentar a vida no passado. Por isso, a cratera G0 foi o local escolhido
para que o rover Perseverance faça suas explorações. Um detalhe interessante do Perseverance é que ele é o rover com maior velocidade de deslocamento em solo entre todos os rovers já feitos e enviados pela NASA até o planeta vermelho. Nenhum outro rover antes do Perseverance tinha tanta capacidade, tanta velocidade de deslocamento. Aí nessa imagem vocês veem uma réplica, né, do rover que foi enviado a Marte. Aí eles explicam o conjunto de câmeras que equipa o rover. Ele também está equipado com vários radares, alguns deles a laser. Ele tem um espectrômetro que também ajuda no sistema de posicionamento do rover no solo marciano. Aliás, esse sistema de posicionamento do rover é uma das coisas que mais chamou a atenção também nesse rover, porque é o sistema de posicionamento mais avançado já criado até hoje pela NASA. Se baseia em várias fontes de informação, como radares a laser, como a técnica explica, mas também espectrômetros. E aí, ela explica que esse equipamento ali em cima é justamente o equipamento que vai armazenar as amostras de solo, que vão ter mais ou menos o tamanho de um pedaço de giz. Aí ela está demonstrando que tem brocas, tem instrumentos de corte, e esses instrumentos vão ser responsáveis por cortar literalmente pedaços de rochas do solo marciano e armazená-los aí nessa estrutura, que o que os técnicos da NASA esperam, essa estrutura seja recuperada daqui a 6 anos numa nova missão que vai ser enviada a Marte para recuperar essas amostras de rocha e de solo que vão ser armazenadas aí nessa estrutura do rover. And yeah, it's going to be the first rotorcraft flight on the surface of Mars. It's spectacular. And you know what's amazing? It will be taking pictures as well, right? That's Look right. At the blades. Wow. These blades turn, right? And they turn in opposite directions. They do. They do. It will have a E camera. vocês veem também, nesse momento ali embaixo, pequenininho, é uma réplica do Ingenuity, que é o pequeno helicóptero que foi criado para ser a primeira espaçonave a conseguir flutuar no planeta, a voar pelo planeta vermelho. É um helicóptero que tem 2 rotores, eles giram em sentidos opostos, e um dos desafios desse Ingenuity, que é esse pequeno helicóptero, é justamente que esses rotores têm que girar pelo menos 8 vezes mais rapidamente do que um helicóptero convencional aqui na Terra, justamente pelas condições climáticas do planeta. We are willing to do the hard things, to overcome the many challenges. This is what brings out the best in us. E o Ingenuity também carrega câmeras, evidentemente. A expectativa é que a gente tenha várias imagens sendo geradas. Agora, o clipe aí sendo exibido pela NASA. Even when faced with tragedy and setbacks, fala da escolha do nome Perseverance, mas também o famoso discurso de John F. Kennedy, que lançou a campanha para a chegada do homem à Lua. Imagens aí do programa dos ônibus espaciais, que marcou a década de 80. But we will persevere. We can still draw hope from the moon and the stars, from space, from exploration. There is a new day beyond the challenges we face now. Curiosity, insight, spirit, opportunity. If you think about it, all of these names of past Mars rovers are qualities we possess as humans. 10, 9, we have ignition sequence start. But if rovers
stars are to be the qualities of us as a race, you missed the most important thing. 3, 2, perseverance. Launch command. Liftoff. We have liftoff. We are a species of explorers. Aí a imagem do menino que escolheu o nome do rover. Escreveu o ensaio, né? E acabou levando ao nome Perseverance. We will always persevere. Impressionante, né? Um ensaio de um garoto de segundo ano, do segundo grau, ensino médio, que acabou sendo transformado no mote para essa missão, que é uma das missões mais ambiciosas do programa espacial até agora. Dr. Z, thank you so much for coming over here. God, I'm so glad I'm here, and I'm so relieved. You know, we have a space mission. We're in touch with the spacecraft, you know, and everything is nominal. We're waiting, of course, for the second burn. But not quite there, but we're really close. Yes. So can you tell us what makes going to Mars incredibly hard? So there's really two pieces that make it hard. The first one is what we're doing today, which is you really need to head in the right direction. Yeah. So take it off the Earth and have a lot of energy and head exactly in the right direction, because what you want to make sure is in February, when Mars comes, you want to be right there so you can get captured. The second one, a explicação do porquê dessa demora, né, pro acionamento do segundo estágio, porque o alinhamento do foguete Atlas é fundamental. Então, é preciso que esse alinhamento seja perfeito antes que o propulsor final do segundo estágio seja acionado. Ele explica que chegar a Marte é pelo menos 10 vezes mais difícil do que chegar à Lua, não apenas pela questão da distância, mas também porque há uma necessidade de ter um alinhamento mais perfeito ainda no momento em que o foguete começa a sua jornada de fato em direção ao planeta vermelho. That is focused on a question that for thousands of years philosophers have asked, scientists have asked, and we're ready to answer with the tools of science, which is the way to get reliable answers. And that is there life out there? Essa missão é uma missão crítica que vai tentar responder a uma pergunta que está presente na história da humanidade, de filósofos, de cientistas, que é saber se existiu, de fato, alguma forma de vida em Marte, que provaria também a existência de alguma forma de vida além da Terra. Primeiro e incrível passo na direção de tentar provar isso. We want to do a social media question real quick, if that's all right with you. Yeah. Oh, absolutely. All right. We have a question from Twitter. What is the key difference between previous NASA missions, rover missions, Pergunta que from veio to Mars, like Spirit, pelo Twitter, eles estão repassando, eles querem saber qual que é a principal diferença entre os rovers que vieram antes e por que o Perseverance é único. Ele explica que há uma fundamental diferença no approach. Nós decidimos colocar instrumentos no Perseverance, que são os melhores instrumentos geológicos que nós podemos criar. Então nós resolvemos coletar os fragmentos, mas nós resolvemos não colocar instrumentos de análise nele. Por quê? Porque nós não sabemos ainda se já temos os melhores instrumentos para fazer essas análises. Então o que a gente resolveu foi coletar essas amostras e fazer a recuperação delas, trazer essas amostras de volta para a Terra, para quem sabe aqui a gente já tem os instrumentos suficientes para essas análises. Into wading out there into the cosmic ocean. I just love it every time it gets me. All right, very good. Dr. Thomas Zurbuchen, thank you for joining us. We appreciate you being here to explain all the science and the excitement that's going on. Thomas Zurbuchen, que falou um pouquinho sobre
essa questão das opções da NASA de não colocar, né, um tipo de laboratório capaz de fazer análises, não, Perseverance, mas sim coletar fragmentos de rocha para depois trazer esses fragmentos de volta à Terra. Let's check back in with Joshua and Mick to recap the flight so far and tell us what's coming up next. Hey, thanks, Moo. Yeah, as you're seeing on screen there, that is again the animation of the Centaur in motion around Earth, in orbit around Earth. You can see that, like I mentioned, the animation being driven by real telemetry data. Mick, mas essa animação está sendo orientada por dados reais de telemetria. So we're hearing from Jesse Gonzalez and the engineering team is that everything so far has been nominal. E a expectativa é que daqui a cerca de 5 minutos a gente tenha o acionamento do segundo estágio. Até agora todos os sistemas estão normais. Which is very important to get us our velocity and into that transfer orbit to Mars. Yeah, so that will be up in just a few minutes, but I think we're going to actually send you back out to our main desk to hear. Oh, so sorry, I'm being held. We're going to hang out here. So coming up, so talk about C3, Mick. This is something that we talked about having to do with the energy to leave Earth and go somewhere else. We're talking about having to get to speeds over 25,000 miles per hour. That's Earth's escape velocity. Yeah, so C3 is basically just the technical term that we use in the aerospace industry to refer to the velocity that we need to get the vehicle C3, que é esse estágio que o veículo vai atingir, é justamente o estágio em que o foguete vai atingir uma velocidade que vai chegar perto de 50 mil quilômetros por hora, um pouco menos que isso, por volta de 40 mil quilômetros por hora, melhor dizendo, que é a velocidade necessária para escapar da atmosfera terrestre. E isso é o que vai acontecer daqui a cerca de 4 minutos, que é quando o foguete deve estar completamente alinhado e vamos ter o acionamento do segundo estágio, que vai finalmente dar início à viagem de fato até Marte, né? Por enquanto o foguete está ainda na órbita terrestre e precisa escapar dessa órbita terrestre para começar a sua jornada de fato em direção a Marte. Isso deve acontecer daqui a cerca de 2, 3 minutos. So many great questions for you. Why are missions to Mars unique? Well, you know, I think they're unique for two ways. I mean, one is just Mars. You know, it's been in our imagination for centuries. You know, it's a place that looks like the Earth. It looks like it could be home to us. It looked like it was once home to what could have been life. Nós temos agora o começo da entrevista do Dr. Michael Watkins, que é diretor do Laboratório de Propulsão, e ele explica por que essa missão é tão única. Ele explica que ela é única porque Marte é um planeta que se parece muito com a Terra. E aí, claro, evidentemente isso desperta várias curiosidades, mas principalmente desperta o interesse de entender o que determinou destinos tão distintos entre os dois planetas até agora. So you oversee the Jet Propulsion Laboratory in California and doing incredibly complex work. Why are these robotic missions so hard? E aí ele explica por que essas missões são tão delicadas. E ele, claro, evidentemente diz que essas missões são muito complicadas porque a gente não tem a possibilidade de usar as nossas capacidades humanas de apreensão da realidade. A gente depende de instrumentos que façam isso por nós e que possam nos ajudar a entender as dinâmicas envolvidas no planeta Marte. Então, essas missões robóticas, elas precisam ser nossos olhos e nossos ouvidos num ambiente que nós não conhecemos. E as atividades que ele precisa desempenhar na superfície não são corriqueiras. Real quick, one question to wrap up. You've been in touch with the folks out at JPL. On air, there was an earthquake that played out. It was a 3.9 magnitude. E aí eles estão falando que, por incrível que pareça, nós tivemos um pequeno terremoto hoje na região lá de Pasadena, na Califórnia, e isso aconteceu um pouco antes do lançamento. Inclusive, a gente estava acompanhando aqui as imagens. Houve um tremor na sala de comando, por incrível que pareça. Poucos minutos antes do lançamento acontecer, teve um pequeno terremoto lá na região de Pasadena, onde fica o centro de controle onde fica o laboratório de propulsão de jatos da NASA, na Califórnia, em Pasadena. Eles tiveram lá um pequeno terremoto, 3.3 na escala Richter, poucos minutos antes do lançamento, cerca de
20 minutos, meia hora antes, eles tiveram lá esse tremor, que não deixa de ser algo muito incrível, né? No dia do lançamento tem um terremoto. Ainda bem que é um terremoto de pequenas proporções, justamente onde estava localizada parte da equipe envolvida na missão. Mick, explain what this second burn is for. So as we talked earlier, the second burn is really to get us that velocity as we head into that transfer orbit, right? Centaur in Mars 2020. Acionado é justamente o estágio que vai fazer com que o foguete alcance velocidade suficiente para sair da atmosfera terrestre e colocar todo o conjunto em direção a Marte. There we go, awesome. And again, that animation there being driven by actual telemetry data coming from that rocket. So that's a phenomenal sign. And it, again, E aí agora nós estamos vendo a animação que mostra deve acontecer o acionamento do segundo estágio. What's happening right now, but for 8 minutes it's going to be picking up speed. Yeah, this is the burn that gets us really moving in the direction we need to go. Nós temos então, portanto, o momento em que o segundo estágio foi acionado e aí o foguete todo vai ficar num processo de aceleração constante por cerca de 8 minutos. We're hearing everything is looking nominal on this fire so far. Main engine start was good and essa animação ela está sendo gerada em real time, em tempo real, baseada nos dados de telemetria. We actually want to bring in now. We have a special guest. This is Dr. Denton Gibson. Excuse me. He is a rocket scientist. His official title is Senior Vehicle Systems Engineer. Denton, how are you doing? I'm doing well. Thanks for having me. Yeah, did you enjoy that? Obviously, you got to kind of spectate. A lot of days, you guys sitting on console, you have to kind of focus on your computer, but you got to see this one today. Oh, yes, and it was a beautiful launch today. Yeah, nice sunrise. Hey, tell us about your role with LSP. I was not making up things when I said you're a rocket scientist, but what exactly do you do? So as our role in LSP, as a vehicle system engineer, we are the engineering team lead for a lot of the rockets that we launch our science missions on. Uma entrevista conduzida com dos membros do grupo de engenheiros responsável pelo sistema de propulsão. E aí ele explicando que dos papéis deles é justamente fazer esses cálculos que determinam todas as variáveis envolvidas nesses momentos em que os propulsores precisam ser ativados no momento certo, os propulsores precisam estar perfeitamente alinhados, nesse caso em particular. That's NASA Launch Services Program's hangar. They're very proud of that. We call it the telemetry center of the universe. That's where the data for today is flowing. But I wanted to also ask you, is the process the same for all these vehicles? When we talk about the telemetry and these sort of processes of getting from Earth to Mars, does Falcon 9 experience translate to Atlas, or are they completely separate? So the overall process for many of these launch vehicles are the same, whereas you Ele está perguntando, eles estão comentando quais seriam as diferenças entre a propulsão, por exemplo, do foguete Atlas de hoje e de um Falcon 9. E ele explica que, na verdade, basicamente, do ponto de vista de propulsão, eles são muito parecidos. O processo é basicamente o mesmo, você tem basicamente as mesmas etapas quando você fala de um Falcon 9 da SpaceX, ou quando você fala do Atlas 5, que é o foguete que foi usado hoje nesse lançamento. As he said, things are very similar. So using his experience, we're able to train and bring on new generation of engineers, and Denton's been a huge part of that to allow us to grow our bench, if you will, to start working sendo explicada é a dificuldade que você tem de formar esses novos engenheiros. Então é importante que haja uma renovação de engenheiros envolvidos nesses desenvolvimentos, porque é um conhecimento que é de muito difícil transmissão. I mean, it's months and months of analyses that are performed based on the orbit insertion, the performance of the launch vehicle. A lot of modeling and simulations is done to be able to get to this point to where we can transfer from Earth orbit into solar orbit. Awesome. And obviously, you're a rocket scientist. That's for a lot of people, that's like the pinnacle. That's like, hey, I want to be a rocket scientist. So where do you go from here in your career? Because obviously, like, I'm sure there's lots of things that you'd like to go and accomplish.
So, going from here, Ele está falando, né, que ele é um engenheiro de engenheiro de foguetes, que evidentemente esse é o ápice, parece ser o ápice na carreira de um engenheiro, né? E ele perguntando, mas depois de ter se transformado em engenheiro de foguetes, para onde você vai? O que mais dá para fazer? Ele explica que uma das partes importantes dessa posição é justamente entender que não tem ainda um horizonte, né? Que a pesquisa está sempre evoluindo e que, de novo, ele reforça a ideia de que é importante transmitir esses conceitos, essas informações para a nova geração de engenheiros. Yeah, there you go. Dr. Gibson. Dr. Gibson is on the way. Yeah. Awesome. Well, Dr. Gibson, before we let you go, give us a real quick snapshot. I know you have a mission coming up later this year. What are you working on? So we're supporting the Crew 1 launch coming up, so we're helping commercial crew out with that one, as well as explicando que ele também está envolvido. A gente falou disso ontem, do lançamento do Crew 1, que deve ser a próxima missão tripulada Crew 1, que está sendo feita em parceria com a SpaceX. Esse engenheiro, o Dr. Dennis Gibson, está envolvido também nesse projeto da Crew 1. Provavelmente deve ter seu lançamento, deve ter suas operações no ano que vem. Denton was my lead VSE, along with a few others that are in the group that worked that mission with the Commercial Crew Program. And so it's really important for us to be able to support other programs within the agency to make these things happen. As we launch Mars 2020 today, which is another step for us getting humans to Mars, right, is getting humans launched off of Earth soil was a huge step for off of American soil. Yes, was a huge step for us. Yeah, and so talk about that really briefly with LSP. Obviously, Denton there, appreciate him and his contribution, and you working towards Commercial Crew, but also supporting Artemis, which is also part of that path of getting humans to Mars. E eles já começam a falar do projeto Artemis, que a gente vem falando também bastante aqui nos últimos tempos, que é a pretensão da NASA de levar astronautas de volta à superfície da Lua, e a missão Crew 1, sobre a qual eles estavam falando agora há pouco, é justamente uma primeira experiência nesse sentido, faz parte, portanto, não é parte do projeto Artemis, mas certamente contribui para o desenvolvimento do projeto Artemis, que, segundo a NASA, pretende levar astronautas à superfície da Lua novamente. Inclusive, a ideia da NASA de que haja uma mistura, né, pela primeira vez colocar uma mulher no solo da Lua, no projeto Artemis, que, se tudo correr bem, deve ser lançado no ano de 2024. A expectativa é que até o ano de 2024 o projeto Artemis tenha sido capaz de levar de volta astronautas até a superfície da Lua. The spacecraft separation occur. So we're going to stay with you through that, but want to kind of just preview that for you, that hopefully on screen here. Agora vem uma nova previsão de que a gente deve ter aí aproximadamente mais 5 minutos até que nós tenhamos a separação final, que vai colocar o Atlas 5 finalmente em sua jornada em direção ao planeta vermelho. Let's talk about communication for a minute, Nick, because it is not an automatic thing to just shoot information at Earth and have cerca de 5 minutos até que a viagem a Marte realmente comece. Not only through launch, but on the way to Mars, and then once we're at Mars. Yeah, so the important thing this morning is when we lifted off from Complex 41 here at Cape Canaveral Air Force Station, we had ground stations that were looking at the launch vehicle and tracked it all the way to provide data. Once we got onto orbit after stage separation, you heard a call out for TDRS, the telemetry network that NASA owns. Ele explica todo o processo que nós testemunhamos até agora, né? Que o grande desafio foi, primeiro, evidente, o lançamento, e eles tinham várias estações de monitoramento desse lançamento espalhadas em vários pontos, não apenas da Flórida, mas em outros pontos do planeta também monitorando esse lançamento. E aí agora, nesse momento, tem toda essa expectativa pela separação do segundo estágio, acionamento do propulsor final, que vai levar o foguete até Marte. Diferentemente de outras missões que a gente testemunhou
estão aqui, vocês devem lembrar que as outras missões, esse processo é muito mais rápido, né? Nós temos a separação do primeiro estágio e praticamente logo em seguida nós temos o acionamento do segundo estágio. E ele explica que nesse momento esse processo é mais demorado justamente porque é preciso haver um alinhamento muito preciso da direção do foguete antes que o segundo estágio, antes que o propulsor do segundo estágio seja acionado. Então, esse processo leva um certo tempo, daí esse tempo aí que nós estamos aguardando pelo acionamento do segundo estágio, justamente porque é uma necessidade de posicionamento muito preciso, para que o foguete esteja perfeitamente alinhado, para aí sim nós termos o acionamento do segundo estágio, que é um pouco diferente das missões que a gente já está começando a se acostumar a acompanhar, as missões, especialmente da SpaceX, que levam equipamentos ou lançam satélites. Eles, como são voos mais curtos, são voos orbitais e suborbitais, esse alinhamento é muito mais rápido, é feito muito mais rapidamente. Nesse momento, o foguete está posicionado mais ou menos sobre o sul do Oceano Índico, né? Em relação à Terra, o foguete está posicionado mais ou menos nessa região do globo. E aí tem a expectativa, portanto, de cerca de 3 minutos até o acionamento do segundo estágio. Yeah, it's a combined team. ULA, JPL, LSP had to look at that for when we get ready for spacecraft separation here in about a minute, right? One of the things we talked earlier is that Agora estamos a cerca de pouco mais de 1 minuto, perto de 2 minutos, para esse momento de separação, chamado de separação, que na verdade é o momento em que o foguete vai ter seu propulsor acionado. Ele está posicionado mais ou menos na região sul do Oceano Índico em relação à Terra. E aí a gente vê essa animação mostrando o reposicionamento do foguete. É uma animação sendo gerada em tempo real pela NASA, baseada nos dados de telemetria que são coletados o tempo todo. I understand from the telemetry experts in LSP that this rocket actually, after the second burn, is not actually aimed straight at Mars for that reason. It's actually aimed slightly off of Mars, and so Perseverance, Mars 2020, will redirect itself just slightly. We're not talking about over 7 months. A little bit of difference here makes a lot of difference later. A explicação que esse posicionamento, né, leva esse tempo todo. Right prior to spacecraft separation, where we get into a slight roll to give Mars 2020 some stable. E aí, depois desse alinhamento é acionado, portanto, o motor. Só que durante essa viagem, que vai levar cerca de 7 meses, evidentemente haverá outras correções de rota, né? Não é que seja uma reta, né? Vai haver outras correções de rota durante o trajeto até Marte. Mas são pequenas correções de rota. Por isso que é tão importante que esse alinhamento que está sendo feito agora seja o mais preciso possível. E aí nós temos lá a separação, vocês veem na animação, tivemos a separação. Because of the time delays with communicating with things in space, we don't have it at this instant. We're hoping we'll get to see that here in a few minutes, and we'll bring that to you if we do. But tell us about. Por enquanto a gente está vendo só mesmo a animação. Daqui a alguns segundos a gente deve ter o vídeo efetivo que está acontecendo lá com essa separação. Vocês veem aí na animação. Josh, you and I joked about this a little bit earlier, but with the pandemic and everything going on, the teams have done a great job. Normally, spacecraft separation. Novamente é uma animação, né? Mas a gente deve ter daqui a alguns segundos, vocês veem ali o pessoal comemorando na sala de controle, porque a separação foi perfeita. This will conclude today's commentary of the Mars 2020 mission. This is Atlas Flight Commentary signing off. So that's the end of ULA's job for today. Jesse Gonzalez did a great job with the ULA commentary this morning. But what I was saying about the Mission Director Center is, momento que estavam todos esperando que era a separação do segundo estágio, portanto a missão até agora coroada de sucesso, deu tudo certo. Eu aguardar aqui só para ver se a gente tem um vídeo. A NASA espera receber o sinal de vídeo em breve dessa separação. Por enquanto a gente tem aí uma animação e imagens aí da central de comando
pessoal do comando da missão. E agora todo mundo ali respira aliviado, né? Porque a missão desse pessoal aí, por hoje, foi cumprida. Uma das dificuldades que eles tiveram no planejamento dessa missão foi justamente a pandemia. Ele explica isso, né? Porque eles tiveram muita dificuldade para conseguir fazer com que as pessoas trabalhassem conjuntamente, mas que no final das contas tudo valeu a pena, todos os riscos, porque eles conseguiram até agora uma missão coroada de êxito. O Perseverance nesse momento já se encontra, portanto, a caminho de Marte. How do these things separate? So the separation system is called a Marmon clamp band, actually designed earlier by Karl Marx, one of the Marx brothers. Very simple design, but it has some spring systems in it that once the signal is sent and the bolts release the clamp band, the springs basically just give just enough force to push the spacecraft off the front of the vehicle. Awesome. And again, hopefully we'll see that video here momentarily. But for now, we're going to send it back to you and check in for one final time in a little bit. Tem a expectativa de talvez ter essa imagem em vídeo da separação. Leva algum tempo para receber esse sinal por conta da distância. Mas o importante é que os sistemas de telemetria mostram que a missão até agora é um sucesso. O rover Perseverance, o módulo que está levando o rover Perseverance, portanto, já está oficialmente a caminho de Marte. With its tracking and data relay satellite system, I know the mission control team at JPL is turning their attention to the next milestone, and that is ensuring that the array of communication antennas known as the Deep Space Network, or DSN, begin to receive a signal from the spacecraft flying the Perseverance rover to Mars. We expect to see the teams acquire the signal close to 9:14 desafio Eastern time. dessa missão é checagem da comunicação, saber se a comunicação é perfeita entre o módulo e os sistemas da NASA. Here to talk about that and more is NASA astronaut Zena Cardman. Zena is here to join us, and we're so glad that you're here. Thanks for taking the time. First of all, nós vamos aguardar mais alguns minutos aqui para ver se a gente tem o sinal de vídeo sendo recebido pela NASA no momento da separação. And every single time, it just makes me feel so much emotion. And kind of talk us through. I mean, they got up quick, right? So as you were watching it, lembrando, pessoal, que nesse final de semana a gente deve ter também coisas interessantes acontecendo, que é justamente o retorno dos dois astronautas, o Doug Hurley e o Bob Behnken, que vocês viram sendo levados ao espaço na primeira missão tripulada depois de muito tempo, né, a sair de solo norte-americano. Eles devem retornar nesse domingo. A previsão é que eles cheguem à Terra à tarde de domingo, por volta das 15h20, pelo horário de Brasília. Eles devem pousar, se é que dá para chamar de pousar, porque a cápsula deles deve literalmente cair no oceano, né? A expectativa é que eles cheguem à Terra por volta, portanto, das 15h20 do horário de Brasília no domingo. E a gente vai acompanhar, evidentemente, esse retorno desses dois astronautas que fizeram história, né, há pouco mais de um mês, ao quebrar o jejum de astronautas norte-americanos sendo levados ao espaço a partir de um foguete norte-americano, no caso, o foguete Falcon 9 com a cápsula Crew Dragon. Esses dois astronautas retornam à Terra agora no próximo domingo, previsão de pouso deles 15h20 pelo horário de Brasília no domingo. On another planetary body, and we really need to figure out how to
use resources, use tools, especially if we want to do Nesse geology on Mars. The a tools gente that vê we use essa here on Earth entrevista are going to com look essa pretty similar, but astronauta they might not work quite da the same NASA, way. que And explica because the round justamente trip isso, to Mars que is so much longer than a the round trip to the moon, questão, when we go, we want to do it talvez a right. principal questão envolvendo essas missões para Marte é o desafio de saber se a gente tem já a capacidade de criar condições mínimas para sustentar a vida num ambiente hostil como o de Marte. E aí a questão do MOXIE, o sistema que a gente estava falando agora há pouco sobre esse sistema que vai teoricamente ser capaz de gerar oxigênio a partir da atmosfera marciana, ela é crucial, porque se isso for bem sucedido, será o primeiro passo para que a gente tenha, quem sabe, a possibilidade de sonhar com a criação mesmo de uma colônia humana na superfície de Marte. Possible approach is taking a human mission and going back to somewhere where these rovers have been already, or maybe we'll decide to explore somewhere new. I have no idea yet, but I can't wait to find out. Awesome. It looks like we have another social media question from Twitter, from Huda. Do you think that in a few years we'll be able to send astronauts to Mars in a safe way if we are able to send a rover like Perseverance to Mars in a safe and amazingly planned way? I hope so. We won't go until it's safe for humans for sure, and we're not going until it's a round trip. But actually part of this mission, of course, is a round trip, and so we will eventually learn how to send a rocket to Mars and then have something lift off of Mars and come back. Aí tem uma pergunta vinda das redes sociais querendo saber da astronauta se ela imagina que algum dia nós seremos capazes de enviar astronautas a Marte de um jeito seguro, do mesmo jeito que a gente mandou já alguns rovers e hoje enviamos esse rover. Ela disse que evidentemente sim, mas que ainda tem muita coisa para ser feita porque é preciso garantir que essa viagem seja uma viagem de ida e volta, evidentemente. Success of our future explorations. Nós vamos ter a exibição de 6 tecnologias, um vídeo mostrando 6 tecnologias que são cruciais para um eventual envio de humanos a Marte. NASA's first Mars rover were powered by solar energy, but dust storms caused issues by blocking much-needed sunlight. So NASA upgraded to nuclear batteries provided by the Department of Energy. And joining us now is the Assistant Secretary for the Office of Nuclear Energy, Dr. Rita Barnwell. Thank you so much for being here. Great. Thank you for having me. First Excited of to all, be here. How did you enjoy the launch? It was amazing. Absolutely amazing. So fortunate to be able to be Bom, here pessoal, and excited to aí watch foi it. um vídeo, né, que a NASA mostrou sobre algumas das tecnologias mais importantes necessárias para, quem sabe, uma futura colonização de Marte, né?
teve aí toda a parte do equipamento de pouso, os trajes espaciais, mas principalmente, como vocês notaram, a questão da comunicação, né? A comunicação que vai precisar ser baseada a princípio em laser, para ser capaz de estabelecer uma linha de comunicação direta e rápida e confiável entre a Terra e Marte. Nós tivemos, portanto, a oportunidade de testemunhar o começo dessa trajetória do rover Perseverance em direção a Marte. São 7 meses de viagem pela frente nesse momento. Os instrumentos mostram que a trajetória está normal, o deslocamento do módulo está normal, já em sua jornada em direção a Marte. A expectativa é que o Perseverance pouse em Marte no próximo dia 18 de fevereiro de 2021. Portanto, é quase 7 meses de viagem. E aí, a partir daí, a gente deve ter imagens, pelo menos a expectativa é que tenhamos imagens inéditas e impressionantes do planeta vermelho, porque nenhum outro rover antes do Perseverance carregou tantos equipamentos de captação de imagem, né? São 19 câmeras de alta definição, apenas no rover, sem contar as câmeras que também estão instaladas no Ingenuity, que é o pequeno helicóptero que vai tentar a proeza de voar pela primeira vez. Yeah, I heard it could last up to 14 years. Right. Will it actually last Para aí, longer than that duration? It can, and actually right now it was 17 years, 3 years here. Que são novamente simulações da separação, né? So we're very excited about that. That's one of the benefits of powering this mission with nuclear energy. E isso conclui a nossa transmissão por hoje. Espero que vocês tenham podido aproveitar esse momento histórico que foi mostrado pela NASA e retransmitido aqui por nós do Olhar Digital. Certamente uma das jornadas mais incríveis desse capítulo atual da exploração espacial. A gente vai fazer, evidentemente, todo o resumo do que de mais importante aconteceu nesse lançamento. Vocês acompanham ao longo do dia no Olhar Digital e também no Olhar Digital News às 19h30. E lembrando que nesse fim de semana tem mais coisa acontecendo nessa questão da exploração espacial, que é a volta dos astronautas que estão lá na Estação Espacial Internacional. Eles devem chegar à Terra no domingo, por volta das 15h20, no horário de Brasília. E é claro que a gente vai acompanhar e espera que vocês também acompanhem com a gente. Voltamos então ao vivo às 19h30 com vocês no Olhar Digital News e todos os detalhes dessa missão, desse dia histórico incrível para o capítulo da exploração espacial, com a saída, com a decolagem, o começo da missão do rover Perseverance em direção a Marte. Obrigado pela companhia, pessoal. Até mais tarde. And Jessica Connor is one of those. She's coming to us now from the same Hangar AE location. Jessica, thanks for joining us. Hey, it's a pleasure to be here. Thanks so much for having me on. Yeah, so tell us about what you do